O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou 5 peixes e os 2 pães, 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, querida equipe de festas deste ano aqui na comunidade do Sítio da Abadia, nosso pároco, o padre Federico, ficou lá na sede paroquial da Mianópolis, porque tinha outros afazeres a realizar. E eu dispensei de estar aqui nesta missa. Bem, hoje é o 2º dia da nossa novena. Graças a Deus, nossa igreja está cheia. Vocês realmente demonstram no coração essa viva devoção à Nossa Senhora. E com certeza a novena deste ano vai trazer muitas bênçãos para nós. Muitas curas, muitos clareamentos interiores, para que possamos viver bem o nosso batismo, viver bem a nossa fé, viver bem a nossa esperança. Ouvimos a primeira leitura, que conta a história do sofrimento do povo de Israel no deserto. Naquela travessia que durou 40 anos, perambulando pelo deserto, desviando dos inimigos, até poder chegar na terra prometida. E Deus deu a eles o alimento. Hoje nós escutamos as reclamações do povo, porque já não aguentava mais o maná, aqueles fóculos parecia neve, mas era mais próximo de resinas, que iam caindo à noite, e eles pegavam aqueles flocos de maná, batia no pilão, sovava aquilo para fazer uma espécie de biscoito para comer e não morrer de fome. Deus dava a eles todas as noites o maná. Uma atitude bonita de Deus que alimenta o seu povo.
Deus alimentou o povo de Israel no deserto. E esse maná, chamado pão do céu, que caía todas as noites, ele já é uma figura da Eucaristia, da Santa Comunhão que nós temos na missa. E hoje o Evangelho traz para nós o relato do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou para saciar a fome de tantas pessoas que o seguiam. E é um gesto bonito, porque aqui não é Deus que dá lá do céu o alimento, mas Jesus manda que os apóstolos distribuam o pão. E aqui os apóstolos representam os sacerdotes, que depois iriam continuadamente dar a nós esse pão, que é a Eucaristia. Ali naquele momento, nosso Senhor matou a fome física, a fome de pão, para aquela multidão enorme que o acompanhava. E naquele milagre também, nós já tínhamos a prefiguração que o Senhor continuaria a nos alimentar através da sua igreja, pelas mãos do sacerdote, distribuindo a Santa Comunhão. O que é o mais importante na igreja? A Eucaristia. Jesus presente no pão, em corpo, sangue, alma e divindade. É o maior presente que nós temos na igreja, a Eucaristia, que agora nós estamos celebrando. Daqui a pouco nós vamos comungar o corpo do Senhor. As pessoas que estiverem em condições preparadas, elas vão receber o corpo do Senhor. E nós temos esse costume que a igreja nos ensinou a fazer, de guardar as hóstias consagradas no sacrário, para a adoração dos fiéis. Essa é a riqueza da nossa igreja. Não existe igreja sem Eucaristia. Nosso Senhor instituiu a Eucaristia naquela noite de quinta-feira santa, a primeira semana santa da história, para ficar conosco em forma de alimento. Na Eucaristia está a presença de Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Na consagração do pão, na consagração do vinho. Esse é o memorial que a gente faz, chamado memorial de atualização da presença de Cristo no altar. Portanto, todo o respeito que nós pudermos fazer em relação à Eucaristia ainda é pouco. A Eucaristia é o elemento de maior reverência que nós temos na igreja. A Eucaristia é mais importante que o bispo, do que qualquer pessoa, do que qualquer riqueza neste mundo. Porque na Eucaristia nós temos a riqueza de Cristo. No pão pobre da hóstia, Cristo se esconde de forma transubstanciada. O ser da hóstia tornou-se o ser do corpo de Cristo. Atrás das aparências da hóstia de trigo, está Cristo no seu mistério, que nós comungamos para termos forças no dia a dia da nossa vida. Aqui, meus irmãos, nós precisamos ter presente a importância do padre. Sem o sacerdote, não há Eucaristia. Sem a presença real de Jesus, nós não temos a igreja. Daí que a celebração da palavra, mesmo que o ministro distribui a comunhão, não substitui a missa. Às vezes a gente faz, por falta de padres e etc., a gente faz a celebração da palavra. Mas a celebração da palavra
não é um substitutivo da missa. Mas vejamos, lá no Antigo Testamento, o maná, o pão descido do céu, era comido pelo povo para atravessar o deserto, até chegar à terra prometida, onde eles iam plantar, criar os animais e voltar a ter uma comida normal. E a Eucaristia para nós é o alimento da nossa travessia desse mundo. Nós estamos no mundo, e não é um mundo fácil. A gente conversava ali fora com as senhoras, o nosso mundo hoje está de cabeça para baixo. A coisa não está fácil. A dificuldade, a pobreza, a falta de amor, o orgulho, a violência, a desonestidade, a imoralidade das pessoas, são realidades que estão aí no dia a dia. E nós temos que enfrentar. Daí a comunhão eucarística ser importante como força para que eu possa atravessar essa estrada difícil que é a estrada da vida, o mundo no qual nós estamos. Cada época, gente, nós temos um tipo de desafio. Vocês já perceberam que os nossos sofrimentos, eles são diferentes. Tem um tempo que é um tipo de sofrimento, tem um tempo que é outro. Às vezes um ano você tem um sofrimento de um jeito, no outro ano é outro sofrimento. E a vida é assim, nós não vivemos sem desafios, sem sofrimentos, sem preocupações. E no final da vida, as portas vão se fechando para esse mundo. É a velhice, é a alta idade, é o câncer, é a doença, é o sofrimento, é a coluna que não presta mais, são as pernas que começam a morrer, que a gente começa a morrer das pernas para cima. É impressionante. Os mais velhos já sabem que a primeira fraqueza nossa vai sendo nas pernas. E não é fácil. Mas se eu comungo, se eu tenho Jesus eucarístico comigo, então eu terei essa força para atravessar esse deserto, que é a vida nossa, cheia de tribulação. Nós precisamos orar, precisamos viver a nossa amizade com Deus para atravessar bem esse deserto. A Eucaristia é chamada pela Igreja de viático, é o alimento dos que estão em viagem. E nós estamos em viagem para onde? Para a morte. Quem não morre de novo, de velho, não passa. Nós estamos a caminho. Eu vou desesperar? Não, porque nós não somos filhos do desespero. Nós somos filhos da esperança. Por isso que o cristão não teme a morte. Nós não ficamos preocupados com a morte. Outro dia eu atendi 2 mulheres, 2 mães. Todas as 2 tinham perdido filhos de acidente. Uma desesperada, deprimida, se acabando, porque um dos 4 filhos morreu em acidente. Difícil falar com aquela mulher, com tanta choradeira, com tanto sofrimento. E eu dizia para ela, mas não é assim que a gente enfrenta. O seu filho morreu e não volta. Você tem os outros para cuidar. E os filhos são dons de Deus. E uma pessoa ontem me dizia que a avó, já com uma certa idade, foi comunicada da morte de um filho, e ela somente disse uma palavra: Deus me deu, Deus levou, assim seja. Uma mulher consolada. Mas aquela mulher não estava consolada, porque o coração dela é cheio de orgulho, de apegos. Ela estava grudada naquele filho que morreu. Para ela o mundo já não tem mais sentido, porque tudo estava naquele filho. Não é assim. Claro que você chora o falecimento de uma pessoa da sua comunidade, da sua família. Todos nós choramos.
Isso é normal, não tem outro caminho, é assim. Mas eu não posso ser apegado a tal ponto que a minha vida agora não tem mais sentido, porque morreu meu pai, minha mãe, um irmão, um tio, um avô, uma avó. Isso é o caminho de todos. Mas depois eu atendi uma outra mulher que perdeu uma filha, também em acidente. 3 filhos, 2 homens, uma mulher, e a menina teve um acidente trágico e morreu. E ela, tranquila, me pediu que orasse por ela, pela alma da sua filha, para que ela pudesse ter força de viver aquele momento com a fé em Deus. Ela estava conformada. Geralmente, quem não se conforma é porque não tem comunhão com Cristo, não alimenta do novo maná, não está com a comunhão no altar, não está vivendo este momento tão belo que é a amizade com Jesus, a unidade com Cristo. Tudo que acontecer na nossa vida, nós devemos ter paciência e aceitar. Tudo. Quando vocês encontrarem uma pessoa com depressão, você pode ter certeza que ali tem uma perda que ela não aceita. Não aceitou a perda. Aí foi azedando a alma. Entra em depressão. Remédio, psicólogo, psiquiatra, uma porção de coisa. Se nós aceitarmos as derrotas, as perdas que acontecem na nossa vida, e aceitar isso na força do altar, diante de Jesus, com certeza, meus irmãos, nunca vamos entrar em depressão. A depressão é uma fraqueza causada pelo orgulho de não aceitar as perdas, de ficar amarrando o coração naquele sofrimento, naquele tormento. O cristão olha para a cruz e vai adiante. E vai adiante como o profeta Elias, que desanimado da vida começou a andar e pensava que não tinha mais jeito. E ele para debaixo de uma árvore e um anjo o alimenta e diz para ele: levanta e vai, porque o seu caminho ainda é longo. Assim é a nossa vida. É a Eucaristia a força. Um casal que comunga, o casal que adora Jesus na Eucaristia, nunca vai experimentar a separação. Vocês aqui que já tiveram a experiência da separação, podem muito bem atestar, vocês não rezavam. Casal que separa, os dois não rezam. Não comunga junto. Não tem espiritualidade, não tem vínculo, não tem força de Deus. Por isso que o diabo fala: o casamento não presta. E a pessoa começa a viver isso. Todos nós precisamos ser homens e mulheres de oração, de adoração e de comunhão. Os que não podem comungar devem fazer esta intimidade com a palavra de Deus e pedir a graça para que um dia possa voltar ao altar, possa retomar o caminho da comunhão. Essas coisas devemos ensinar para as crianças, ensinar as crianças a adorar. Eu acho muito bonito quando estou na Capela do Santíssimo, nas paróquias, que entra às vezes as crianças para adorar. Eu tenho várias fotos que eu vou tirando das crianças adorando Jesus. Lá fora eu estava a falar para os coroinhas: quando vocês chegam na igreja, a primeira coisa é ir no sacrário, adorar Jesus. Não é ficar conversando. Vem adorar Jesus. Primeira coisa. E os pais já devem ensinar as crianças. Chegou na igreja, chega mais cedo, antes da missa, vem ao sacrário, tem um genuflexório, se tiver gente, ajoelha no chão, para poder fazer essa adoração a Cristo. Pois é adorando Jesus que nós vamos vencer tudo que não presta nesse mundo. Um povo que adora derruba as estruturas do demônio. O inferno não tem poder sobre uma cidade onde o povo adora o Santíssimo,
onde as pessoas vêm adorar, vêm orar no templo, onde as pessoas comungam, e comungam com grande respeito. Quando a gente vai comungar, a nossa atitude deve ser de grande respeito. Quantas pessoas que comungam até de joelhos, diante da Eucaristia, que é Cristo, Rei do Universo. Agora, quem não crê mais na presença real de Jesus, então aí comunga de qualquer jeito, não tem aquele respeito, não tem uma inclinação, não tem piedade na hora de comungar. Nós não somos protestantes. Os protestantes têm uma ceia, mas não é uma ceia eucarística como a nossa. Eles comem lá, bebem aquele vinho lá, depois o que sobra joga fora, porque eles não têm a presença real de Jesus na Eucaristia. Somente a igreja deixada por Cristo tem o poder de consagrar pelas mãos do Padre o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo. Somente a Igreja Católica tem isso. Somente a Igreja Católica pode, no lugar de Cristo, em nome dele, dar o perdão para as pessoas através da confissão, quando o padre traça o sinal da cruz sobre o penitente, dizendo: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a pessoa fica perdoada. Isso é um grande mistério, gente. Nós precisamos ser humildes. A igreja é do povo humilde. Quando a gente vem à igreja, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos os mesmos diante de Cristo. E Ele nos alimenta na comunhão para que nós possamos atravessar o deserto da vida sem perder a fé. Tem muita gente perdendo a fé, muitos jovens perdendo a fé por causa da falsa ciência. Quem tem fé tem uma vida santa, uma vida digna. E a comunhão nos ajuda. Quando nós comungamos, que a gente volta para o banco, tem alguns que ajoelham, nós temos que fazer um ato de fé. A hóstia está dissolvendo na sua boca, que é o corpo de Cristo, e você diz: Senhor, eu creio. Eu tomo posse da Tua presença sacramental em mim. Visita o meu interior sofrido, manchado pelo pecado. Dai-me, Senhor, com Teu corpo a força, para que ao levantar daqui eu possa ser uma nova criatura. A missa é para nos levar ao mistério da cruz, ao mistério do Calvário de Cristo, porque a Santa Missa é a celebração do santo sacrifício da cruz e do Calvário. Nunca devemos deixar de ir à missa aos domingos. E se tem missa durante a semana, é possível a gente vá e comunga. Não fique sem confessar muito tempo. Se tem alguma coisa pesada, pega o padre pela batina e fala: Padre, me atende à confissão porque eu pequei. Pois nós não podemos ficar guardando o pecado no coração. A gente nunca sabe a hora que virá a morte nos visitar. Às vezes, ao sair na rua, a gente tropeça, cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Para morrer basta estar vivo. É isso mesmo. Para morrer basta estar vivo. E nós queremos viver com Cristo, andar com Cristo, padecer com Cristo e morrer com Cristo. A missa é uma preparação para a morte. As nossas orações também. Quando nós pedimos perdão dos nossos pecados, nós estamos, na verdade, preparando para a nossa morte. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora da Abadia interceda por nós aqui do sítio. Para os que nos escutam, esse é o nome da cidade, Sítio da Abadia, aqui em Goiás, na divisa com Minas, que é um lugar que já foi paróquia no passado, hoje não é mais. E eu espero que um dia volte a ser paróquia. Se Deus quiser, a gente luta para isso, para que um dia nós possamos ter um padre mais frequentemente aqui com vocês, para poder visitar os doentes, dar formação, dar catequese, ajudar a comunidade a crescer para o céu. A gente vai rezando, pedindo essa graça, para que nós possamos
quem sabe no ano que vem, já ter mais um padre para poder nos ajudar. Nós temos que pedir, vocês estão rezando já no início da missa, a oração vocacional. Quem reza, recebe. Quem pede, recebe. Vamos rezar, pedindo a Deus mais um sacerdote para esta paróquia de 2 municípios. E vocês também precisam rezar pelos meninos de vocês, para que nós possamos ter meninos para o seminário daqui, para os conventos. As vocações estão aqui. Agora a gente precisa rezar, falar de Deus para as crianças, para que a criança cresça amando o altar, amando o sacerdote e despertando para a vocação. Que a Santíssima Virgem abençoe vocês ricamente nesta novena e que ao final nós possamos dizer como Nossa Senhora cuidou de mim nesses 9 dias. Como as bênçãos de Deus vieram até o meu coração. Que seja louvado e bendito o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Amém.